Dando continuidade ao ciclo de conferências promovidas pela Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, com a participação de personalidades de reconhecido mérito, realizou-se no passado dia 3 de dezembro de 2011 uma conferência com o professor Dr. Manuel Maria Carrilho, subordinada ao tema A Crise Como Chegamos Aqui, Como Saímos Daqui. O evento de entrada livre realizou-se no Salão Nobre dos Passos do Concelho e contou com a intervenção inicial do Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Lopes, seguindo-se a intervenção do reputado professor. Manuel Maria Carrilho é professor catedrático, escritor e comentador em vários órgãos de comunicação social. Além de Ministro da Cultura, foi embaixador de Portugal junto da Unesco entre 2008 e 2010. Nesta tarde, a conferência organizada pela Câmara Municipal de Ferreira do Zezer levou muitos ferreirenses a encherem o Salão Nobre dos Passos do Concelho. A atualidade do tema, a crise, como chegamos aqui, como saímos daqui, a qualidade do convidado e a oportunidade de estabelecer diálogo e troca de opiniões com o conferencista foram alguns dos motivos do sucesso desta iniciativa. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, declaro aberta esta sessão solene, em que vai ser proferida pelo professor Dr. Manuel Maria Carrilho uma conferência subordinada ao tema A Crise, como chegamos aqui, como saímos daqui. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristo de Flores. Ora, excelentíssimo Sr. Professor Manuel Maria Carrilho, Sr. Presidente da Assembleia e restantes membros da Assembleia Municipal, Srs. autarcas, autoridades, ilustres convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras, que não podia deixar de ser, são palavras sentidas e dirigem-se à pessoa do Sr. Professor Manuel Maria Carrilho, a quem saúdo vivamente, expressando em meu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, o profundo reconhecimento pela sua generosa presença, que muito nos honra. O ilustre conferencista dispensa apresentações, na medida em que o seu saber e a sua intervenção no espaço público, como cidadão e como professor, se tornou para todos nós um exemplo vivo de dedicação à res pública. Navegamos hoje sobre abismos de incerteza, à deriva no meio da tempestade financeira, económica e social, que assola o mundo globalizado com particular incidência na zona euro. As fontes de incerteza são inúmeras em todos os domínios da atividade humana, desde a questão energética à questão demográfica, passando pelas questões das alterações climáticas, sem esquecer a grande questão da desestabilização da Europa e do risco da real desintegração da União Europeia. Estamos perante um ponto de viragem da história, em que sentimos que um mundo novo está para vir, mas cujo parto é doloroso. Como dizia Platão, todas as coisas grandes acontecem na crise, no turbilhão. Talvez esta crise, filha também de uma profunda crise de valores, que dilacera sobretudo a Europa, não seja só financeira. Talvez estejamos a assistir a uma mutação violenta do sistema económico mundial. Não podemos, porém, perder a nossa capacidade de análise e reflexão e, sobretudo, o nosso sentido de justiça, de equidade e de solidariedade. É que não há futuro sem solidariedade. Como bem sublinha o título do recente livro lançado em Portugal, da autoria do cardeal Dionísio Tettamanzi, ex-arcebispo de Milão, que em entrevista ao Jornal Público da sua edição de 7 de novembro de 2011, alertava para a necessidade de mudança de estilo de vida, ao afirmar, e passo a citar, se não mudar o estilo de vida, ficaremos perante outra crise. Na verdade, se sabemos o que está não pode continuar, temos de enfrentar o nosso destino comum, construir, aqui e agora, a nossa vivência comunitária. Este é o nosso tempo. Não nos podemos refugiar no passado, nem no futuro. Vivemos dilemas, paradoxos, desafios. Vivemos a urgência e a precariedade. Tudo parece transitório. Só a voracidade da crise permanece. Vamos, por isso, problematizar a sociedade, porquanto somente na formulação de novos problemas poderíamos encontrar as soluções adequadas e justas, porque fundadas na verdade, na solidariedade e na responsabilidade individual e coletiva. E para percorrermos esse caminho, vamos de olhos bem abertos acolher o ensinamento autorizado de um grande problematizador da sociedade portuguesa,
o Sr. Professor Manuel Maria Carrilho, que desde há muito vem sendo o verdadeiro profeta da esperança, porque ainda às raízes da crise tem sabido denunciar os projetos megalómanos, as despesas inúteis geradoras do fardo da dívida e, simultaneamente, tem lançado linhas de análise que nos possam libertar das garras da espiral infernal da austeridade. Sr. Professor Manuel Maria Carrilho, em meu nome pessoal e de todos os munícipes de Ferreira de Zêzer, muito obrigado. Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Lopes, muito obrigado a ambos pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje presente, que aceitei com muito gosto, como sempre procuro fazer com os convites que me são dirigidos para me pronunciar sobre assuntos em que possa julgar que constitua um contributo para pensarmos o país e o mundo. Tomo, do resto, esses convites como um privilégio, porque hoje termos a atenção de quem quer que seja, onde quer que seja, para se poder, em conjunto, pensar, é, para mim, sempre um privilégio. Muito obrigado, portanto, a ambos por este convite e a todos por estarem presentes aqui num sábado à tarde para ouvir e para podermos conversar um pouco. Eu propus como tema desta conversa que eu prefiro assim chamar de propriamente uma conferência, a crise, como chegamos aqui, como saímos daqui. E tem este tema que eu propus, tem a ver com a circunstância, de resto, que foi bem expressa pelo Dr. Jacinto Lopes na sua introdução, do momento que vivemos e do que é que significa, no fundo, nestas duas perguntas, a palavra aqui. Onde é que nós estamos hoje? Qual é o ponto das nossas dificuldades, dos nossos problemas e das nossas expectativas? Porque é sempre muito importante sabermos onde estamos. Não é fácil sabermos o que é isto aqui. Muitas vezes, a principal dificuldade é justamente reconhecermos quais são os nossos problemas e daí, muitas vezes, não sabemos como chegamos lá nem como sairmos da situação em que estamos. Não é fácil hoje nós sermos verdadeiramente contemporâneos daquilo que estamos a viver. Não é fácil porque há muita informação, há uma informação contínua e fluxo torrencial que, na maior parte dos casos, nos impede verdadeiramente de pensar e de compreender o que se passa. Hoje nós ligamos um telejornal e, enfim, para lá das irrelevâncias que no caso português, enfim, não só, mas no caso português muito insistentemente ocorrem no telejornal, que são, na maior parte das coisas são insignificantes, aqueles telejornais também eles longuíssimos, de hora e meia, um bom telejornal no mundo demora meia hora, e tem notícias, enfim, nós temos casos diversos, pequenas anedotas, acontecimentos, mas aquilo que são notícias sobre o mundo são um fluxo seguido, umas coisas atrás das outras, sem continuidade, sem perspectiva, sem contexto. E nós ficamos a saber que aconteceu uma coisa assim, no país ou no estrangeiro, mas verdadeiramente sabemos que acontecem coisas, mas temos dificuldade em compreendê-las. Umas são nacionais, outras são políticas, outras nacionais. A Europa nunca foi votada. Eu há muito tempo que defendo o referendo europeu simultâneo em toda a Europa. Não é as eleições para o primeiro-ministro europeu que ninguém viu. Teria sido, por exemplo, quando foi proposta a Constituição de 2005, votar-se com toda a Europa votar ao mesmo tempo a mesma coisa. Porque isso torna um conjunto de comunidades diversas num povo. Só assim é que nós podemos, de alguma maneira, sem sermos absurdos, falar do povo europeu. Porque o que é um povo que nunca faz nada em conjunto? Quer dizer, politicamente é assim que se constitui uma entidade, com uma entidade afim. E eu preocupo-me um bocado quando vejo todas as soluções que hoje põem para a Europa, poucas passam pela democracia. E a reação da Europa, de alguns líderes europeus, quando Jorge Papandreou
propôs fazer um referendo é assustadora. Porque era como se fosse um crime. Quer dizer, um homem que foi eleito com um programa expansionista. Com um programa que era a antítese de tudo aquilo que ele estava a fazer há 2 anos, quando chegou ao governo, descobriu aquele déficit astronómico que tinha herdado dos governos anteriores. Há 2 anos a fazer o contrário de tudo aquilo que prometeu. Impõe agora mais medidas, porque o problema grego não é dele, não é? O facto de não haver um sistema fiscal que funcione, não haver uma administração pública, não haver um cadastro, por exemplo, na Grécia, é o problema dele, é o problema da Espanha, da Grécia. Não. O homem, o primeiro-ministro, que responsavelmente diz, bom, eu só posso avançar mais nisto se ouvir o povo. E refrendar estas medidas. Este homem é acusado como delirante, irresponsável, pôs em causa a Europa. Então, ao mesmo tempo, é a noção de que o que nós temos então é de uma fragilidade brutal. Se esta decisão põe em causa a Europa não vai sobreviver. Eu espero é que não ponha e que muitos mais referentes se venham a fazer. A Europa, do meu ponto de vista, só tem condições de futuro se assentar fortemente na legitimação democrática das suas opções. Portugal, porque havíamos de chegar a terminar, e peço desculpa, tenho sido um bocadinho longo. Eu nesse livro, no ano passado, que se chamava E Agora, como disse, em setembro do ano passado, eu resto uma proposta que era o subtítulo, que era por uma nova república. Eu sou um defensor de uma nova república. Penso que Portugal precisa de um novo sistema de partidos, uma revitalização a nível dos partidos. Acho que isso é absolutamente vital, e a democracia, e que passa por muitas medidas, eu defendo o voto obrigatório, defendo o voto a partir dos 16 anos, opcional, dos 16 até aos 18, defendo que os partidos não podem ter exclusivos da proposta de deputados, defendo que os ministros não pode haver ministros que não sejam eleitos, como em quase toda a Europa. Que é isso que qualifica os partidos. Um ministro que se vai buscar em Bruxelas, que se vai buscar uma universidade do Canadá, que não conhece Portugal, que nunca lidou com os autarcas, com os agentes, com os empresários. Mas onde é que isto existe? Ninguém em Inglaterra pode ser ministro se não for eleito. Ninguém em França pode ser ministro se não for eleito. Enfim, houve 2 casos que duraram um pouco. É normal. Há imensas, pequenas mudanças que deveriam, do meu ponto de vista, ser feitas, que têm a ver com credibilizar os nossos partidos. Estão num nível, todos eles. Eu sou o Partido Socialista há 25 anos, e como diz o Dr. Márcio Soares, serei até ao fim, mas sou lúcido em relação ao meu partido, como em relação. Os partidos hoje estão completamente descredibilizados. E é por isso que quando chegou o governo, só fazem as neiras, porque não estão preparados para governar. E quando eu digo que o governo Guterres foi uma exceção, o governo Guterres teve 1 ano a preparar-se para ser governo. Isso, eu digo que estive nesse processo, e isso ajudou muito. As pessoas chegaram lá, eu lembro do primeiro Conselho de Ministros, todos sabíamos o que iam fazer aquilo ali. Na justiça, na ciência, em princípio, é isso que deve acontecer. Os partidos devem ter por obrigação preparar-se para governar. Não é nós percebermos que, quando se forma um governo, se forma de qualquer maneira. E nós hoje, eu tenho sido muito crítico desde o princípio em relação a algumas coisas formais, não vou entrar aqui em coisas substanciais, mas quando se diz que quando se anuncia um governo de 10 pessoas, é porque não sabe o que é a administração, não sabe o que é governar. E, sobretudo, é sempre temer as grandes singularidades portuguesas. Quando nós, pergunto sempre, isso existe em algum sítio? Não. Quer dizer, não existe em sítio nenhum, nem nos países nórdicos. Não, houve um de 14 uma vez. Não, eu tenho de coligação, nunca menos que 20. É normal. E depois vejo que há ministros que nunca tiveram qualquer experiência política e que juntam 3 ou 4 ministérios. Depois as pessoas espantam-se que esteja tudo parado. Pessoas que nunca dirigiram nada na vida, de repente têm Ministério por exemplo, num caso, Economia, Trabalho, Obras Públicas, Comunicações. Admiram-se. Eu disse sempre, disse em público, disse na televisão, isto está completamente condenável. Vivemos no fetiche do número. Bom, 9 ministros, 10, fantástico. 300 menos, não sei quantos, menos funcionários públicos, não sei quantas FIIs. Vão ver como é que está a administração. Está o caos completo neste país.
Isto não se resolve com um número, resolve-se com outra ideia da administração. Muito bem, isso é possível, mas não é assim que a coisa se faz. E porquê que se fez assim? Porque não estavam preparados. Não estavam preparados. Eu tenho dito sempre, disse todos, digo muito tranquilamente, porque a minha posição dentro e fora do Partido Socialista, a obrigação dos partidos é estudar os problemas do país. E em todo momento, a posição do Partido Socialista, o Partido Social Democrata, são grandes partidos, em todos os momentos, estão preparados para dizer quais são aquela área. É por isso que muitos países têm mesmo em permanência o governo sombra, não é? Como por exemplo o inglês. Em todo momento, o governo apresenta uma proposta de educação. Em Inglaterra, imediatamente veio o chamado ministro sombra, digamos, ele está na oposição, mas ele diz o que é que faria se fosse o governo. E a vida democrática é outra coisa. E a qualificação é outra coisa. Nós aqui não fazemos isso. Os partidos tornaram sobretudo agências de emprego, a gente sabe isso. A grande preocupação dos eleitos é voltar a ser eleitos, não é realmente o país. Nas alturas das eleições inventa-se uma coisa que também não há em sítio nenhum da Europa, que é os independentes. Eu pergunto sempre, pergunto isso aos jornalistas. Onde é que há independentes? Na França, na Inglaterra, na Alemanha? Independentes? Mas o que é independente? Se não estar num partido, eu sou um partido socialista, eu sou livre. Mas, quer dizer, não sou independente, não é? Só quero ter a minha vida privada. Nós sabemos que a democracia representativa, esse modelo que há bocadinho falava, começou no século XVIII, quando as sociedades decidiram. Nós agora, de 4 em 4 anos, escolhemos aqui os macacos para irem trabalhar por nós. E nós vamos dedicar aos negócios, à boa vida. É assim que se foi criada a democracia. Há 4 em 4 anos, escolhemos uns representantes que vão trabalhar e nós escolhemos a vida privada. Mas é justamente essa a função da representação. E é por isso que é eminentemente, é a obrigação dos políticos é prepararem-se e atraírem os melhores. É por isso que eu digo, em Portugal hoje é natural que pessoas gostem de ter funções políticas, ser ministros, por exemplo, ter essa cá, isto aqui. Mas o ministro, se as pessoas pensarem, bom, é mais provável, por exemplo, imagina um economista, é mais provável hoje um economista chegar a ministro se for independente ou se for de um partido. É mais provável se for independente. Portanto, distorce, perverte-se completamente o sistema. Portanto, o partido fica também sem qualificações, não atrai os melhores. Eu digo que agora 2 anos estive em França, tive muitas reuniões, conheço há muitos anos, de resto, bem o Partido Socialista Francês. Todas as semanas eu estava em reuniões com banqueiros, com empresários, com universitários, com sindicalistas, na circunscrição. Não é normal. E as pessoas que estão na política, não vai ninguém aparecer de repente assim, de paraquedas, que nunca teve nada a ver com a política, que não sabe discursar, falar de política, que não sabe lidar com os jornalistas, que não conhece a sociedade civil. Isso não tem o mais pequeno sentido. Portanto, é algo que eu acho que nós em Portugal devemos pensar, é justamente nessa nova república que eu acho que é a única maneira realmente de melhorar o país. Nós estamos numa situação muito difícil. Eu sei que o Partido Socialista teve grandes responsabilidades na situação que o país tem hoje, tenho dito, eu acho que a primeira coisa de um político é ser responsável, e a responsabilidade e a ligação da nossa ação com os nossos corpos. E acho que a integridade é a capacidade para se assumir a responsabilidade. Tenho dito isso muitas vezes ao texto da saúde, a integridade é a capacidade para se assumir a sua responsabilidade, mas também digo que a via é que nós estamos. Sobretudo sem qualquer distanciamento. Claro que o memorando tem que ser assinado. O problema é ter-se chegado àquela situação. Que se aprenda com a via que se tomou para chegar àquela situação. E que se aprenda com o que está a acontecer. Porque nós sabemos o que está a acontecer e a via que se está a traçar para o país e as dificuldades que vamos ter, enfim, com esta via que manifestamente não vai ter sucesso. Já não está a ter, não vai ter sucesso. E, portanto, nós temos que repensar, num ponto de vista, que se termine a nossa situação neste quadro. No mundo, na Europa e no quadro global. E pensando o país a partir de outros modelos. Nós temos muitos recursos que não são pensados, são desprezados. E não ontem estava a ouvir alguém sobre o mar. É uma das minhas grandes causas há muito tempo. Parece que na Unesco nós temos uma das maiores organizações que tem a ver com o mar. E Portugal é muito considerado também, que é a nossa história. E como diz, realmente, o Presidente da Partex, nós sempre que nos viramos para o mar, crescemos. Sempre. E o mar é hoje, nós temos um mar, é o nosso grande recurso natural.
a nossa área económica exclusiva é 18 vezes o nosso território. Vai ser 40 agora, se conseguir as negociações estão em curso. Hoje o mar, em termos de energia, em termos de agricultura, em termos de portos, com tudo que vai... Hoje nós não nos devemos pensar como periféricos em relação à Europa. Nós devemos pensar como estando hoje no centro das ligações mundiais, justamente com o nosso papel entre os continentes e no Oceano Atlântico. Os nossos portos, depois da abertura do Canal do Panamá, os nossos portos podem ser fundamentais para tudo aquilo que é o transporte marítimo para a Europa, o chamado transshipment. 90% do comércio mundial faz-se por barco, por via marítima. Portanto, bom, e com muitos mais recursos. Nós temos recursos florestais, nós tínhamos o turismo que se dilapidou também da maneira que se desqualificou como temos. Nós temos a cultura que hoje é, em termos europeus, em termos dos países emergentes, segunda e terceira aposta. No caso do Brasil, a terceira aposta são as indústrias criativas. Portugal completamente esquecida. Nós temos é que ter algumas causas novas e bem estudadas e daquelas que podem puxar pelo país. E não continuar, enfim, nem a repetir os erros do passado, nem desesperados como se o país não tivesse solução. Porque tem certamente solução. Muito obrigado pela Eu gostava de colocar uma questão seguinte, se for possível. O Sr. Professor disse que o Partido Socialista, no tempo do qual fez parte, que estava preparado para governar. O que é que falhou, Sr. Professor? Bom, do meu ponto de vista, falhou o essencial numa democracia, que é ter maioria. O governo de António Guterres foi minoritário, foi um governo minoritário com uma porcentagem muito alta, como se lembrarão talvez, mas foi minoritário. O que é, de qualquer maneira, uma situação muito diferente da situação recente do governo minoritário, porque foi um governo minoritário que ficou, penso que 6 deputados, 2 pontos da maioria absoluta, e foi a seguir à maioria absoluta de Cavaco Silva, foi em alternância. Do meu ponto de vista, é por isso que eu digo a leitura, de qualquer modo, há a leitura da experiência. Nós tivemos, eu posso dar o meu exemplo, a minha lei do património, que depois acabou por ser aprovada numa outra legislatura, foi chumbada que era uma lei que, de resto, era o Código de Património classificado, material, arqueológico, um trabalho sistemático, que nunca tinha sido feito. Então, questões que não tinham nada a ver com o Código de Património, porque naquela semana, digamos, convinha, criou-se uma convergência de esquerda e direita que levou que o partido minoritário não podia aprovar a sua lei no Parlamento. Neste caso, todas as negociações que eu tinha feito com o PSD caíram por terra naquele dia e votaram por. Portanto, eu quando dizia, um governo minoritário negocia-se todos os dias. E, portanto, torna-se ineficaz. E, no princípio, houve um estado de graça muito grande, as sondagens foram, portanto, toda a legislatura muito favoráveis ao Partido Socialista, e tiveram. E o Partido Socialista reforçou, de resto podem se lembrar, que foi quando ficou uma situação de empate, de resto muito inesperado, ficaram 115 deputados, mas e o governo teve o destino que teve, como se lembrarão, com o Primeiro-Ministro a falar do Pântano, etc. O Pântano é justamente isso, a incapacidade de exercer o poder em bom serviço pelo país. O que é completamente diferente da situação que se criou agora em 2009, que é um governo que tinha maioria absoluta, tinha 46, por juízo do país, cai para, penso que 76. E, portanto, a leitura que tem que se fazer é completamente diferente. Essa via estava completamente fechada. Como eu disse, em princípio, sempre fui contra os governos minoritários, porque são governos que não governam, são governos que estão permanentemente em negociação da solução de vida. Vou fechar com uma única observação que eu não posso deixar de fazer, tem a ver com a cultura. E justamente o papel, a cultura como, enfim, eu procurei, porque acho que é útil, não é? Apontar aqui algumas singularidades portuguesas que nos prejudicam. São algumas fraquezas, é preciso cortar algumas fraquezas, algumas debilidades que temos. E no nosso pensamento político, justamente a cultura parece sempre completamente desvalorizada. Como eu disse muitas vezes, é como se fosse
uma forma na tela, não tem nenhuma importância. O que eu procurei fazer quando estive no Ministério da Cultura foi justamente ligar a cultura ao desenvolvimento do país e fazer da cultura uma das dimensões do desenvolvimento do país, como é a saúde, como é a justiça, e portanto, pensá-la tanto no apoio dos artistas, como na divulgação do livro, como na proteção do património, como nas infraestruturas que se procura dotar em termos de teatros, em termos de bibliotecas, de arquivos, etc, etc. E isso é algo que hoje é vital. E a cultura, ao contrário do que muitas vezes se pensa, tem um papel, no último estudo que foi feito por Augusto Mateus, a cultura tem uma contribuição de 2,6 no PIB, que é bastante significativo, tem uma contribuição no emprego que também é significativo, e de resto, esse estudo que é de 2006, 2007, era do setor que tinha aumentado mais, e hoje, por diversas razões, ligação com o turismo, ligação com o audiovisual, ligação com o património, a cultura é o meio vital da afirmação dos países. Uma das coisas que me preocupa muito neste momento é a inexistência do Ministério da Cultura, também, enfim, dentro dessa ideia dos poucos ministérios, alguns tinham que desaparecer, mas a maior parte foram aglutinados. Verdadeiramente o único ministério que desapareceu, deixou de existir como tal, foi o Ministério da Cultura. Todos os outros foram fundidos, mas continuam a existir. O Ministério do Ambiente e da Agricultura existem. É como se o Ministro tivesse vários portais. Mas a Cultura desapareceu, voltou à situação da Secretaria de Estado, e eu penso que é muito difícil que tenha um papel que deve ter na afirmação do país. Sobretudo um país que tem, enfim, na língua, um país que tem uma língua que fala que é 10 vezes mais falada do que a sua população, devia apostar imenso nessa língua. E nós vemos que, pelo contrário, o Camões, o Instituto Camões desapareceu, a maior parte dos portugueses que têm língua hoje há não sei quantos centenas de escolas que estão sem professores no mundo, e a cultura não é valorizada, a cultura na ligação com o património, porque o turismo faz-se, não é só. Nós já conhecemos as limitações do que é o turismo de sol e areia, não é? E mais agradáveis. 2/3 das opções de turismo dos turistas no mundo fazem-se por razões patrimoniais. As pessoas escolhem ir aqui. Não, tinha dizer, já está apresentado em Lisboa. Porquê que uma pessoa vai vir mesmo em Lisboa? Porque hoje, o que é a atração do património em Lisboa? Nós olhamos para os Jerónimos que estão pretos, não é? Porque aquela pedra tem que ser limpa todos os 10 anos. Quer dizer, o estado em que está o nosso património, os nossos museus. Porque como turista deve ser o nosso museu, porque não tem ninguém. Alguns não estão quase sem guarda. Quer dizer, isso é algo que eu gostava de deixar essa mensagem, porque acho que é muito importante de vários pontos de vista, nas indústrias criativas, no património, no turismo, na proteção da língua. Acho que é uma causa central, quer dos Estados, quer das autarquias, e essa é, enfim, uma mensagem que eu fico contente de poder terminar. Muito obrigado.